E eu queria te perguntar uma coisa antes de começar esse vídeo. Você sabe para onde vai o seu dinheiro todo mês? Tem gente que poupa sem perceber, tem gente que vive sempre no limite e tem gente que está sempre endividado. E aí, já identificou qual é o seu perfil? Então comenta aqui que eu quero muito saber qual é o seu. Aproveita, já deixa o like, se inscreva no canal, que tem muita dica boa para você organizar suas finanças. Eu vou te mostrar hoje qual desses perfis é o seu e o que precisa fazer para sair dali. Vamos direto ao ponto. Poupador. O poupador, ele, independente de quanto ele ganha, ele vai guardar uma boa parte do salário dele. Ele não aumenta o padrão de vida dele a cada aumento de salário. Então, se ele ganhar R$150 por dia, ele vai dar um jeito de guardar R$50 e gastar 100. Ele aumentou, agora está ganhando R$300 por dia, ele não vai comprar um carro mais caro, morar num bairro melhor, começar a pedir mais iFood, não, ele vai continuar mantendo aquele mesmo padrão de vida e vai poupar mais. Então ele está sempre poupando independente de quanto ganha. Então eu tenho um primo que vai assistir esse vídeo, vai dar risada, vai se identificar muito, que ele ganhava muito pouco, mas ele conseguia poupar, chegava no final do mês, ele com dinheiro guardado, todo mundo ali já torrou tudo, e meu primo que ganhava menos que todo mundo com dinheiro na conta. A gente fala, como é que ele faz isso, né? Mas é curioso, porque hoje ele está ganhando muito bem, tem um bom salário, só que ele não comprou carro, ele não compra bicicleta, não compra casa, ele não compra nada. Ele fala que para ele o que preocupa é, de repente, acontecer uma situação como uma pandemia, por exemplo, que ele ficou sem renda, que ele trabalha com eventos. Então ele fala, isso aí me tira o sono, não poupar me tira o sono. Não ter o dinheiro na conta ali, para mim é terrível. Então ele tem o hábito de poupar e não aumenta o padrão de vida dele. Então assim, por isso que ele é uma pessoa que não vai passar dor de cabeça. Para ele a dor de cabeça é ver o dinheiro dele indo com IPVA de carro, com seguro, com parcela de financiamento, de casa, de carro. Então ele mora de aluguel, divide aluguel com outra pessoa, não tem carro, não tem bicicleta, tendo condição. Mas ele consegue poupar justamente por não elevar o padrão de vida dele. Aí algumas pessoas vão se identificar com isso. Se você é poupador, não precisa de dica nenhuma, você está no caminho certo e só segue a vida. Agora eu vou falar do no limite. Esse é o clássico, né? Independente de quanto a pessoa ganha, ela paga a todas as contas, não deve nada para ninguém, mas termina o mês e ela tem R$4,50 na conta. Então, se você é essa pessoa que não deve nada para ninguém, mas que no primeiro problema que surge, um acidente de carro ali que você precisa pagar a franquia de um seguro, uma geladeira que queima, você precisa repor ela, você entra no cheque especial ou no rotativo do cartão. Então, é importante você tomar algumas ações. A primeira delas é constituir uma reserva de emergência, para evitar exatamente na primeira dor de barriga você entrar e começar a pagar juros altos, 10%, 12% de rotativo de cartão e cheque especial. Como que você faz isso? Se você não é uma pessoa disciplinada, faz uma dessas caixinhas do Nubank, do Banco Inter, do Mercado Pago, que tem uma boa rentabilidade e liquidez diária. Você consegue fazer programação de retirada do saldo da conta. Então eu vou colocar lá, sei lá, eu ganho R$4.000. Então você vai lá, tira R$300 por mês com essa finalidade. Você programa o resgate. Então, se você R$300 por mês, depois de 10 meses você tem 3 mil, você vai acumulando, daqui a pouco você tem 10, daqui a pouco você tem 20 mil, bom, beleza, agora eu tenho uma reserva que eu fico mais tranquilo. Então, se acontecer algum problema, alguma situação de emergência, eu já tenho de onde tirar. Constituiu essa reserva, aí você tem que pensar em fazer um planejamento futuro de constituição de patrimônio. Como é que você pode fazer isso? Fazendo uma previdência privada, por exemplo, e que você escolha uma data de débito na data do recebimento do teu salário. Então, por exemplo, você tem um salário que entra todo dia 10, faz uma previdência privada, coloca débito em conta no dia 10. E o que vai acontecer? Quando você entrar lá para ver o saldo da sua conta, se você ganha 4 mil e tem uma previdência de 300, você vai ver que tem R$3.700, porque 300 já foi para a previdência. Quando você vê, já foi. Então você não teve que ir lá e pagar um boleto, já debitou direto da sua conta. Então você se obrigou a fazer essa poupança forçada. Fez um consórcio, por exemplo, mesma coisa, tá ali, já debitou do seu, você coloca a forma de pagamento, cartão de crédito. Quando você paga a fatura ali junto com o iFood, com o estacionamento, com um monte de coisa que tem no cartão, com as compras, já tem lá o consórcio ali, quando você vê, você pagou uma fatura que já tem uma compra planejada, uma poupança programada para o seu futuro. Então assim, se você é uma pessoa no limite, que quando começa a sobrar um dinheirinho na conta, você começa a caçar despesa, falar, agora eu vou trocar de carro, agora eu vou mudar de apartamento, vou morar num apartamento melhor,
agora está sempre dando um passo ali, ganhou mais, gasta mais, ganhou mais, gasta mais. Você precisa se obrigar a fazer esse tipo de poupança forçada. Então, assumindo compromissos que vão garantir uma reserva futura, patrimônio para garantir que lá no futuro você não passe dor de cabeça. Vou contar um segredo, eu me enquadro nesse perfil. Então, eu sou aquela pessoa que não pode ver dinheiro na conta. Se eu vejo que está sobrando dinheiro na conta, eu dou um jeito de gastar. Começo a ver aquele relógio que eu gosto, penso em trocar de celular, eu falo, pô, acho que está na hora de trocar de carro, mesmo sem precisar. Então, já que eu tenho consciência, já tentei mudar isso e não consigo, é o meu perfil e já me esforcei para mudar isso. Então, o que eu faço para garantir que lá na frente eu não vou ter um futuro sofrido ou não vou ter patrimônio? Eu assumo compromisso. Então, quando assim, sobra pouco para eu gastar, eu não tenho alternativa, porque eu já me forço. Então, eu coloco lá no débito em conta o meu seguro de vida, que para mim é essencial, coloco lá débito em conta a minha previdência privada, que é primordial para garantir o meu futuro. Então, todo dia 15, eu desconta lá o valor da minha previdência, então estou garantindo que eu vou ter uma reserva forçada e eu faço meus consórcios para poder garantir a compra de patrimônio. Então, hoje tem os apartamentos já comprados que quem está pagando é o inquilino. Então, estou constituindo patrimônio, mesmo vivendo no limite, eu adotei algumas estratégias para garantir que o meu patrimônio e o meu futuro vai ficar tranquilo. Então, justamente por reconhecer que existe uma falha no meu perfil em relação à maneira como eu utilizo o dinheiro. Então, é importante você não se enganar. Então, se eu não sou poupador, já tentei poupar e não poupo, então você tem que partir se você é no limite, você tem que partir para criar obrigações que não deixem você torrar o dinheiro que você não tem. Então, é importante você saber identificar o seu perfil e como agir em relação a isso. O endividado, ele pode dar 5 mil, 50 mil, ele vai estar sempre endividado, ele está sempre dando passo maior do que as pernas. Então, se você é essa pessoa, o que você deve fazer? Primeira coisa é identificar onde está indo o seu dinheiro. Então, coloca num aplicativo desses de finanças pessoais, no Excel, planilha todos os gastos, Netflix, iFood, compra de sapato, de roupa, parcela de financiamento, plano de saúde, organiza tudo. Dali você começa a cortar tudo que é não essencial. Feito isso, você vai categorizar. Então, o que você tem que fazer? Separa, de acordo com a tua renda, vamos imaginar que você ganha 10 mil. Então, 30% vai ser para moradia. Você separa ali aluguel, condomínio IPTU, tem que ficar até 3 mil reais. Se você está gastando 5, você procura um imóvel que vai encaixar os 30%. Aí você separa os outros percentuais de acordo com as suas prioridades. Lazer, 15, 20%, então saúde mais 20%, aí você separa meio de transporte, enfim, vestuário, você faz a categorização de acordo com o que você entende como essencial para você, sempre deixando uma parte para a reserva de emergência, justamente para evitar que você entre na dívida de novo, entre no cheque especial, entre no cartão de crédito. Você precisa pensar o seguinte, quando a gente vai viajar, sei lá, eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, sei lá, vou para a Europa com a minha família. Então, se eu conseguir juntar 6 mil euros e vou ficar ali 20 dias, então eu sei que eu tenho 300 euros por dia para gastar. Então, se eu tenho 300 euros por dia para gastar, significa o quê? Fui lá, passei, estourei, gastei um pouco a mais, fui num lugar mais legal, gastei 350, eu sei que no dia seguinte eu posso gastar 250, porque no dia anterior eu extrapolei. Eu não posso sair dessa média de 300 por dia. Então não é assim que a gente costuma fazer quando viaja. Eu tenho tantos euros, ou tantos dólares, ou tanto, enfim. E você fala, então eu vou ficar com isso e não vou passar nada no meu cartão, eu tenho que gastar o que eu estou levando? Basicamente é isso que você precisa fazer com as suas finanças. Fazer a separação, mas sem esquecer de separar um percentual disso para reserva de emergência. E claro, identificar onde estão os gastos desnecessários, os gastos que você pode abrir mão, como, sei lá, assinaturas de streaming, o que não é essencial para você, e priorizar você fazer uma poupança forçada sem fazer dívidas, Procure não fazer compras parceladas. Já que é sem juros, eu vou parcelar em 12. Já que é sem juros, eu vou parcelar em 6. E aí quando você olha, porque qual é o problema disso? Se você ficar fazendo de compras parceladas, o mês que você eventualmente ganha menos, principalmente para quem tem renda que oscila, como é o meu caso, por exemplo, tem mês que eu ganho muito bem, tem mês que já não é tão bom. Então, se você tem renda variável, você não pode fazer compras parceladas, porque se você está ali, aí você fala, esse mês eu vendi menos, eu vou parar de gastar.
não adianta você parar de gastar, porque se você tem compras parceladas do passado, você pode parar de gastar que vai vir uma fatura alta para você pagar. Então aí você entra especial no rotativo do cartão de crédito. Então, especialmente se você tem renda variável, evita a compra parcelada, compra tudo à vista. Ah, mas aqui é sem juros, não importa. Compra à vista porque você vai evitar que no momento que você tem uma renda ali que caiu, você não vai entrar no cheque especial no rotativo do cartão, que isso é o cruel, que faz com que as pessoas não saiam do buraco. Para finalizar, concluir o raciocínio, se você é no limite, você precisa assumir compromissos que vão garantir a sua poupança futura e constituição de patrimônio. Assim você se força a isso, então você primeiro paga o seu futuro, constitui patrimônio e vive no limite com o que sobra. E não o inverso, porque muitas pessoas consomem, gastam tudo e falam que eu vou poupar o que sobrar. Nunca sobra, justamente porque você é no limite. Assuma compromissos que te obriguem a poupar, seja com constituição de patrimônio ou com poupança futura, débito em conta direto do teu salário. Então só assim você vai conseguir constituir alguma coisa. Se você não fizer desse jeito, você vai gastar tudo com consumo, tudo com besteira, não vai constituir e não vai comprar nada. É importante a gente reconhecer qual é o nosso perfil e tomar uma ação que minimize os problemas disso, né? Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo, identificou o seu perfil, já sabe o que precisa ser feito, e agora eu quero saber, deixa um comentário aqui falando qual é o seu perfil, o que você pretende fazer, quero saber mais sobre você. Se você gosta de dicas como essa, que faz com que você economize dinheiro, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.